Hoje eu vou concluir a série de pregações sobre as virtudes cristãs, a esperança, da fé e do amor. Aliás, eu comecei com a fé, a esperança e o amor. São as três virtudes que Paulo lista nas suas cartas, sempre destacando como qualidades de uma igreja madura, de uma igreja espiritual. Quando ele escrevia aos Colossenses, ele fez isso, aos Tessalonicenses, na sua saudação ele já destacava o fato daquelas igrejas mostrarem uma fé robusta, uma esperança bem firmada e um amor fraternal bastante convincente. Então, é aquilo que nós chamamos das virtudes cristãs. Por quê? Porque o ajuntamento de cristãos, a reunião dos cristãos se dá em função da fé que eles têm no Senhor, da esperança que eles nutrem e do amor que eles compartilham. E, por estranho que pareça, o amor é o mais difícil de falar. Talvez porque a compreensão de amor que nós temos hoje seja distante, ou distante talvez não seja o termo, não seja exatamente a mesma do que a compreensão de amor nas Escrituras Sagradas. Então, quando a Bíblia usa a expressão amor, ela tem um contexto. E para nós hoje, amor é uma palavra muito ligada ao romantismo. Amor para nós hoje é um termo romântico. Quantos casais aqui não se tratam por amor? Não é? Amor. Quantos aqui costumam chamar um ao outro de amor? É sério, amor, você me chama de amor? Nossa, amor, verdade. De vez em quando é Zé. Quando ela fala Zé, aí é diferente, né? Mas sai amor, né? Eu acho interessante casais que se tratam por vida. Oi, vida, né? Vida para cá, vida para lá. E eu tenho um irmão, e eu lembro tão bem uma cena, eu estava na casa de um dos meus irmãos, não vou entregar que foi o caçula não vou falar que foi ele, mas ele estava lá com a esposa, e foi engraçado porque eles se chamavam de paixão na época, né? Eles eram novos de casamento e tal, e eu sei que um estava meio bravo com o outro, e eu, paixão, você não sei o que lá, paixão. E eu comecei a ver aquela cena achando engraçado, eles como que discutindo, mas se chamando de paixão. Pô, paixão, você fez isso. Então, às vezes a gente faz isso, né? O amor, o que é isso? Então é interessante, a palavra amor para nós hoje tem uma conotação muito romântica. Amor tem o coraçãozinho, né? Que o pessoal, as crianças tentam fazer coraçãozinho, não dão conta, né? O jogador de futebol vai lá e faz é assim mesmo que faz, né? O coraçãozinho e tal. Agora tem o dorama dos coreanos, tem o coraçãozinho coreano que eu não aprendi como é que é. As meninas, como é que é? Cadê as meninas para mostrar para a gente? Você sabe, o coraçãozinho coreano. Você assiste dorama, que eu estou sabendo. Então, o romantismo. Amor para nós está associado a romantismo. Está muito associado àquilo que seria o amor conjugal. Nós casais usamos muito a expressão amor. Também está associado à sexualidade, fazer amor. Não é fazer sexo, é fazer amor. As crianças já saíram, então já posso falar essas coisas. Os adolescentes nem sabem o que é isso, então está tudo certo. Mas vejam como a palavra amor, na nossa língua, tem muitas acepções. E a gente até fica pensando, o amor é um sentimento. Aí tem gente que vai dizer que amor é um sentimento. Outro vai dizer que amor é uma atitude. Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Enfim, amor é aquilo que você acha que é. Que a língua é dinâmica. A linguagem é dinâmica. Então, qual o significado de amor? Aquilo que você acha que é amor. Cada um de nós interpreta o amor, ou a palavra amor, no sentido que entende. Tem gente que ama Coca-Cola. Não é? Não fala que você ama, fala que você gosta da Coca-Cola, mas eu gosto da minha namorada também. Então, assim, as palavras são aquilo que a gente entende que elas são. Mas o meu desafio, como pastor e como pregador, é tentar trazer a vocês aquilo que, no início do cristianismo, significava o amor cristão. Tá bom? Então, eu vou tentar, tanto quanto possível, levar a nós todos para o tempo da Bíblia Sagrada, para estudarmos amor, não da forma como nós hoje imaginamos, mas
como possivelmente era aquilo que os autores bíblicos estavam nos propondo. A palavra amor, mais usada na Bíblia, são dois termos gregos. Um tem a ver com o amor fraternal, o philos, da Filadelfia, do amor de irmãos, e também o ágape. O ágape é praticamente um termo bíblico. Os gregos, dizem os estudiosos, que os gregos não usavam tanto essa palavra ágape e o verbo agapau, o verbo amar, mas ele é o verbo preferido na Bíblia. Por quê? Porque quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, os judeus que fizeram essa tradução decidiram usar exatamente esse verbo, agapau, para expressar principalmente o amor de Deus. Então é por isso que os autores bíblicos do Novo Testamento também vão preferir o termo ágape para amor e o verbo agapau para amar, porque foi esse termo grego principalmente usado na tradução do Antigo Testamento, sempre que aparecia a palavra amor. Natural, eles liam a Bíblia em grego, liam o Antigo Testamento em grego, então passaram a usar esse texto. E o primeiro momento que eu queria ler com vocês é do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10, a partir do verso 12, onde vai aparecer a ideia de que Deus nos ama, ou que Deus amava Israel, e que Deus esperava, por parte do seu povo, do povo de Israel, igualmente amor. Deuteronômio 10, 12 diz assim, a Joyce vai me ajudar com a projeção. E agora, Israel, o que é que o Senhor, Yahvé, requer de você? Não é que vocês temam o Senhor, e aqui todas as letras maiúsculas, está no original Yahvé. Não é que vocês temam Yahvé, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam Yahvé, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Então, aqui é retratado um Moisés que está diante de uma geração que nasceu no deserto, seus pais morreram no deserto, eles estão agora prestes a entrar na terra, e Moisés está ensinando essa nova geração sobre o seu relacionamento com Deus. Quando ele trata na coletividade, ele fala, ó Israel, ele está falando ao povo todo, ele está falando à congregação. Aqui estão reunidos homens, mulheres e crianças, é a carral, é aquilo que depois vai ser chamado de igreja no Novo Testamento. É o ajuntamento. Moisés está dizendo para todos, para homens, mulheres e crianças, idosos. Idosos eram raros naquela época, naqueles dias. O que é que Deus quer de vocês? Que vocês temam, andem nos seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. A gente vai encontrar isso como um mandamento depois nos lábios de Jesus. Verso 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo que nela há. Ou seja, Deus é dono de tudo, Deus tem tudo, mas o Senhor, Yahvé, se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois Yahvé, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ele ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito.
Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. É uma declaração de fidelidade, não é? Jurem somente pelo seu nome. E aqui isso aqui me remete a um antigo cântico muito bonito. Ele é o seu louvor, o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e terríveis coisas que vocês viram com seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, Yahvé, o seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Capítulo 11, verso 1. Amem a Yahvé, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Amém? Quem ama primeiro? Quem ama primeiro é Deus. Deus amou os pais. Deus amou Abraão, Deus amou Isaac, Deus amou Jacó e escolheu a sua descendência. Então, o amor aparece nas Escrituras como uma ação de Deus, como uma iniciativa divina. É uma escolha. Deus amou Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Não sei. Porque Deus é Deus. Ele é dono dos céus. Dono dos céus dos céus. E é dono de toda a terra. Ele podia escolher o que ele quisesse. Tudo é dele. Mas ele decidiu, por sua vontade, na sua soberania, amou aqueles patriarcas e escolheu a descendência deles. Moisés está dizendo, não é porque vocês eram maiores, melhores, foi porque ele quis. O amor tem razões que a própria razão desconhece. Eu não sei porque eu me apaixonei pela minha esposa. Eu sei porque eu amo meus filhos, em tese. Por que a gente gosta do filho da gente? Por que a gente ama os nossos filhos? Talvez não tenha uma explicação racional para isso. Não é só porque são biologicamente nossos filhos. Não há uma explicação para o amor. Não é? A gente ama. Esses dias eu vi uma coisa interessante. Uma orca pariu um filhote. Todos sabem o que é orca, né? Um cetáceo. Uma baleia, vamos chamar assim, para facilitar. E o filhote morreu. Eu ia falar o bebê, né? Mas o filhote morreu. E ela carregou o filhote nas costas por 17 dias. Ela submergia, levantava e carregava o filhote. E os pesquisadores foram observando aquele comportamento. Depois de 17 dias, ela se apartou do corpo daquele filhote. Como é que você explica o amor materno de uma orca? Não tem explicação. A natureza tem coisas lindas. A natureza tem coisas maravilhosas. A gente pensa que o amor é uma prerrogativa humana. Não. Não é não. Aliás, eu desconfio que alguns humanos nem aprenderam a amar. Mas o amor é uma dádiva de Deus. Porque Deus é amor. Então a Bíblia começa apontando o amor como originado em Deus. E o amor é uma decisão de Deus. E o que Deus espera do povo que Ele escolheu? Que esse povo o tema, que esse povo o sirva, que esse povo obedeça os seus mandamentos. Mas aí então Deus é somente um tirano, um déspota poderoso que deseja ser servido. Não é isso que o texto diz. Deus quer ser amado tanto quanto quer ser obedecido. A gente vai chegar lá adiante em Jesus, mas alguns já sabem onde vai terminar essa história, não é? Então, o amor de Deus, ele se estabelece numa relação de seres que são muito distintos. Deus é algo muito diferente daquilo que nós somos.
Só Deus é Deus. E nós somos criatura, nós somos feitura dele. Nós somos, sim, segundo as Escrituras, criados à imagem e semelhança. Há algo de Deus em nós. Deus decidiu nos fazer. A narrativa da criação, na sua poesia, vai dizer que nós somos um produto artesanal. Nós somos diferentes do resto da criação. É assim que o Gênesis vai apresentar, não é? Então Deus faz todas as coisas pela palavra, mas quando chega no homem, Deus pega do pó da terra e ele fala assim: vou fazer algo à nossa imagem e semelhança. Eu já falei para vocês que eu fui convencido por essa tese de que Deus está conversando com a terra. E ele fala para a terra: vou fazer algo à nossa imagem e semelhança. Então ele pega do pó da terra, modela um boneco de barro, sopra nele fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente. E ali a palavra é Adão, que de certa forma representa a humanidade. Deus não está criando um indivíduo ali, Deus está criando a humanidade. Adão é tirado da Adamá, terra. Então a humanidade é tirada da terra para governar a terra. Ele é criado para governar a criação. Mas governar a criação é para servir a criação. Então Deus criou o jardim e o jardineiro. É uma relação de amor. Amor pelo ser que ele cria, mas amor pela criação que ele já fez também antes. O homem é a coroa da criação para expressar o amor de Deus pela sua criação. O homem não foi criado para dominar no sentido de subjugar, escravizar, mas foi criado para servir. Porque em Deus, amor não é tirania. Em Deus, amor é servir. Em Deus, amor é doar. Em Deus, amor é colocar-se ao lado de. Depois de fazer o homem, Deus faz a mulher para estar ao lado dele, para complementá-lo. E é verdade, se o homem é o rascunho, a mulher é a obra final. Depois que Deus fez a mulher, não precisa fazer mais nada. Elas vão acabar com tudo. Desculpa, foi mal. Depois da mulher não precisa fazer mais nada. Está tudo pronto. O homem, a mulher, a humanidade estão ali. Ao criar a humanidade, homem e mulher, macho e fêmea os criou, multipliquem-se, encham a terra. Ao criar a humanidade, Deus fecha a sua criação. E aí Deus descansa da criação. Por quê? Porque Deus já manifestou todo o seu amor pela criação. Tendo feito todas as coisas no céu e na terra, Deus coloca um ser em quem Ele imprime a sua imagem e semelhança e diz: cuida. E você não está só, ela está ao seu lado. Vocês são dois. Cuidem. E Deus nos deu o dom da vida. O amor está atrelado a isso, gente. O amor é quase uma função que a gente tem para existir. A gente existe para amar. Uau, não tinha pensado nisso. Acabou de brotar esse negócio. O amor é uma função. A gente existe para amar, porque nós devemos refletir o amor do Criador pela sua criação. Não era nada disso que eu estava pensando em falar, isso brotou agora. Então a primeira função do amor é esta: mostrarmos o caráter de Deus. Porque Deus ama desde o princípio de todas as coisas. Deus criou amando. E nos criou para amar. Tudo bem? Então os autores do Novo Testamento vão se apropriar dessa percepção do amor como algo que nos leva a uma postura ética. Observe que o texto que lemos fala de órfão, de viúva, de estrangeiro. Então o amor, ele vai aparecer no Novo Testamento atrelado a essas coisas. Joyce, por favor. Tiago 2,8
Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Um dos primeiros textos do Novo Testamento é a carta a Tiago. E ele está dizendo que existe uma lei do reino. Essa lei do reino, conforme está na Escritura, ou seja, já vem do Antigo Testamento, é ame o seu próximo como a si mesmo. Quem faz isso faz bem. Ele está evocando aquele ensino de Jesus sobre qual mandamento é importante. O mandamento importante é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Depois, Hebreus, capítulo 13, verso 1, a gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, mas quando ele entra na parte prática, na parte ética do seu escrito, a primeira frase é: seja constante o amor fraternal. Seguido, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem maltratados. Observem como o amor está atrelado a ações, lá do Deuteronômio também. Não é? E lembra também Mateus 25, aquilo que Jesus fala: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, estive preso, foste me visitar, estive enfermo, foste lá cuidar de mim, estive nu e me vestiste. Então, de certa forma, Tiago está reverberando as palavras de Jesus, o autor de Hebreus também está reverberando aqui o ensino de Jesus. Seja constante o amor fraternal. É a primeira frase da parte ética, depois do sermão que ele proferiu. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, o discípulo líder logo vai também propor essa ideia do amor. Primeira carta de Pedro 1, 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Coisa bonita, não é? A gente obedece à verdade, a gente purifica o coração obedecendo à verdade, visando o quê? Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é o amor fraternal não fingido. É o amor genuíno, amor verdadeiro, sem máscara. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Perceba que não tem romantismo aqui. Não é uma coisa de marido e mulher. Não é uma coisa de pais e filhos. É amor fraternal, é amor da congregação, é amor de ser humano por ser humano. Nós deveríamos nos amar enquanto humanidade. Mas se a gente conseguir amar enquanto igreja, já é um grande progresso. Mas eu diria que no horizonte ideal, nós devemos aprender a nos amar como irmãos na igreja, para depois aprendermos a nos amar enquanto humanidade. Porque se dentro da igreja, em Cristo, todos fomos adotados, e todos somos irmãos, e todos somos filhos de Deus, num sentido mais amplo, na criação, nós igualmente todos somos irmãos. Então, a gente aprende a amar no núcleo da congregação, assim como a gente aprende a amar na família, ou deveria ter aprendido na família, para depois a gente aprender a amar a humanidade. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Romanos 13, o verso 8. O amor jamais... Aliás, desculpa, estou lendo Coríntios. Mas olha que coincidência, eu errei o texto. Peguei 1 Coríntios 13, 8. 1 Coríntios 13, outro é o amor jamais acaba. Mas deixa eu ir para Romanos, que eu estou... Romanos 13, 8. Não fiquem devendo nada a ninguém. Devolvam meus livros.
Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Meu Pix é meu telefone. Se você está me devendo, pode pagar. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Olha Paulo dizendo aqui de um imperativo ético, não é? Quem ama o próximo, cumpre a lei. Romanos 12, um pouquinho, 9 e 10. Romanos 12, versos 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal, amor de irmãos. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, quanto ao cuidado, né? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, o amor sempre traz implicações práticas, tá bem? E deve ser sem hipocrisia. Pedro usou a expressão amor não fingido, Paulo, amor sem hipocrisia. E, irmãos, esse amor de tapinha nas costas, é melhor que seja pelo menos o tapinha nas costas, mas isso não convence. A gente precisa mesmo passar essas fronteiras da tolerância, não é? E aprendermos de fato a amar uns aos outros. Não é fácil amar. Não é fácil amar. Parece que amar quem nos ama, como disse Jesus, não é complicado, mas amar quem não nos ama é mais complicado. Jesus disse isso. E é interessante a gente observar, até em Deuteronômio, é curioso, eu estava lendo Deuteronômio 7, fala que Deus ama e espera que nós o amemos, mas logo depois, em Deuteronômio, vai falar que Deus também logo castiga aqueles que o odeiam. Jesus muda essa fala, né? Jesus vai dizer, ame a quem te ama, mas ame também a quem não te ama. Ama o teu inimigo. Faça bem a quem faz mal a você. Porque nós temos que ser do jeito que é nosso Pai Celestial. Ele é bom com justos e injustos. Ele faz chover sobre justos e sobre injustos. Na verdade, Deus é bom com todos. A sua bondade e a sua misericórdia são sobre todos. Então, concluindo essa ideia, não é? O amor na Bíblia, o amor é muito mais uma postura ética. O amor tem a ver com as escolhas que você faz. O amor se manifesta por ações, o amor se manifesta por decisões. Então você se preocupa com o órfão e com a viúva, você se preocupa com o estrangeiro, você ampara o necessitado. Isso é amor. Eu poderia citar Tiago ou a carta de João, dizendo assim, se você disser ao seu irmão que está com fome e com frio, vá em paz, Deus te abençoe, isso não é amor. Você precisa dar para ele roupa e comida. Se você não pode amar, João escreve de palavra e de boca. Você tem que amar de fato. E é aí que nós precisamos decidir amar. Nós temos que decidir amar. O amor para nós não é uma escolha. O amor para nós é um mandamento. E esse é o grande desafio. Porque o amor para nós é uma decisão que Deus já tomou a nosso respeito. Ele decidiu que porque Ele nos ama, nós deveremos amá-lo. E todo mundo que diz que ama a Deus, precisa amar o seu próximo. Escreve João, como vocês podem amar a Deus, a quem vocês não veem, se vocês não amarem o seu próximo, a quem vocês veem? Então a única forma de nós, de fato, amarmos a Deus, ou provarmos a Deus que nós o amamos, é amando as pessoas, amando as criaturas, amando os nossos semelhantes. E eu diria que a gente pode caminhar mais, não é? Nós temos evoluído tanto na nossa compreensão hoje, que nós não pensamos apenas no amor pelo ser humano, nós já temos caminhado mais e amarmos a natureza, amarmos os outros seres. Não que a gente está conseguindo virar budista ou vegano, né? A gente continua comendo
Eu falei que o peru vai morrer daqui a pouco no Natal, o leitão vai morrer para a gente comer carne de porco, não é? Não dá para a gente ser vegano, eu não dou conta disso. Mas isso não significa que a gente não ame a criação. A gente ama a criação. E é interessante como há coisas interessantes na nossa evolução como seres humanos. Por exemplo, um sacrifício humanizado. É uma coisa curiosa, né? A gente chama de humanizado. Então, o animal, seja o bovino, seja o suíno, seja o frango, ele vai ser morto para virar alimento. Mas isso tem que ser feito de um jeito que não seja cruel. Sem crueldade. Não vou dizer que é humanizado porque não é um tratamento dado a um humano. Mas o termo é esse. Por quê? Porque nós estamos abolindo a crueldade. Tudo bem, a gente vai comer o frango, mas ele vai ser decapitado tão rapidinho que ele não vai nem perceber. O boi vai ser morto, mas não vai ser mais com uma martelada na cabeça, num curral em que ele está sabendo que vai morrer. Vocês estão entendendo? Há processos hoje. Mas isso antigamente, na roça não era assim. Eu sei, a roça era uma coisa. Nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. Eu acho que isso é evolução, né? A gente continua comendo proteína animal, mas tentando diminuir o sofrimento. É alguma forma de crescimento. Mas eu queria também gastar um tempinho com vocês no texto de Paulo aos Coríntios. Porque se o amor é uma postura ética, o apóstolo Paulo vai apresentar uma outra perspectiva. Capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele vem falando dos dons espirituais, e ele encerra dizendo: passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, nos dons espirituais, no trabalho no corpo de Cristo, na nossa forma de servirmos uns aos outros enquanto comunidade de fé, nós vamos experimentar um caminho. Aqui o amor é apresentado como um caminho. Ainda que eu fale a língua dos homens, capítulo 13, verso 1 da carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me adiantará. É interessante como aqui Paulo trabalha uma outra ideia, não é? Eu posso fazer até as coisas que o Antigo Testamento manda eu fazer. Cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do estrangeiro. Mas se eu não fizer isso por amor, não tem valor nenhum. Então perceba que aqui nós já não estamos no campo apenas daquilo que eu faço, mas eu estou também no campo daquilo que é a minha motivação. Por que eu faço? Hoje nós temos muitas ações solidárias motivadas pelo marketing. Nós temos muitas ações solidárias motivadas pela culpa. A pessoa se sente culpada de ter certas coisas e às vezes até de tê-las de um meio não muito correto. Então, diminui a culpa fazendo o quê? Fazendo caridade, fazendo bondade. E tem gente que faz bondade para que os outros vejam que fez bondade. Jesus já falava disso. Mateus capítulo 6 registra Jesus dizendo: quando você fizer com a mão direita, que a esquerda não saiba. Porque se você fizer para que os homens vejam, você não vai ter recompensa nenhuma da parte de Deus. Então, na época de Jesus, Jesus já trabalhou essa ideia. Se você faz a caridade para aparecer fazendo caridade, você já recebeu a sua recompensa quando foi aplaudido pelos homens. Oh, que generosidade! Então, faça em secreto, faça sem que ninguém saiba, para que Deus te recompense. Então, não é de hoje
que algumas das nossas ações, e eu vou me incluir, algumas das nossas ações são feitas por necessidades outras, que não o amor. Eu, como pastor, muitas vezes tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer porque eu sou pastor, né? O cara vem falar comigo, quem é que vai ter que socorrer? Sou eu. Mas Deus está olhando para mim, você está olhando, você está fazendo por quê? Você está fazendo como uma obrigação ou você está fazendo isso por amor? Nós já tivemos essa conversa em casa em algum momento, não foi? Você está fazendo porque estou te obrigando ou você está fazendo de boa vontade? Não tem essa conversa com os filhos? A gente gostaria que eles fizessem as coisas de boa vontade. Arruma o seu quarto com alegria. Sonha, papai. Sonha, mãe. Né? Um dia vai fazer isso, mas não agora. Não quando você está mandando. Né? Então tem essas coisas. Né? Por que você está fazendo? Tem aquela expressão, ó o trem querendo. Né? Tem essas coisas. Qual a intenção que está por trás da ação? Paulo está colocando aqui que a nossa motivação genuína deve ser o amor. O amor é paciente e bondoso. Eu, há muitos anos atrás, lembro de um culto que nós fomos, o pastor Carlos Alberto Bezerra nos ensinava a trocar a palavra amor pelo nome aqui. Então, em vez de ler o amor é paciente e bondoso, eu tinha que ler assim, Joyce, me acompanha, por favor. 1 Coríntios 13, verso 4. Eu tinha que ler assim, o Zé é paciente e bondoso. O Zé não arde em ciúmes. O Zé não se envaidece. O Zé não é orgulhoso. O Zé não se conduz de forma inconveniente. O Zé não busca os seus interesses. Ô Jesus, o Zé não se irrita. O Zé não se ressente do mal. O Zé não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O Zé tudo sofre. O Zé tudo crê. O Zé tudo espera. O Zé tudo suporta. Quer tentar fazer? Quer tentar ler com seu nome? Está lá. Volta lá, Joyce. Não vou pagar esse pecado sozinho, não. Todo mundo aqui comigo. Estamos no verso 4, juntos? Então vamos lá, lendo juntos. O amor. Bora? Não, eu vou ler o Zé, vocês me acompanham, tá bom? Então vamos lá. O Zé é paciente e bondoso. Mas fala o seu nome aí, fala em voz alta. Não fala o meu nome, fala o seu nome, tá? Tus que estão aí, faz favor. Vamos lá, de novo. O Zé é paciente e bondoso. O Zé não arde em ciúmes. O Zé não se envaidece. O Zé não é orgulhoso. O Zé não se conduz de forma inconveniente. O Zé não busca os seus interesses. O Zé não se irrita. O Zé não se ressente do mal. O Zé não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O Zé tudo sofre. O Zé tudo crê. O Zé tudo espera. O Zé tudo suporta. O Zé é um mentiroso. Eu estou tentando isso há 30 anos. Ou 40. Eu e Tânia éramos solteiros quando a gente ia lá. Deve ter uns 40 anos que eu estou tentando isso. Mas é a ideia do amor como mais do que um imperativo ético, mas é uma mudança interior. E para essa mudança interior, eu quero recorrer ao último texto, João 14. Porque para viver isso, para a gente dar conta de cumprir Coríntios 13, a gente precisa de João 14, 21, 23.
Jesus falando com seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É só assim que a gente vai dar conta de amar, verdadeiramente. Porque o primeiro que amou foi Deus. E quem mais amou foi Deus. E a maior expressão do amor de Deus por nós está em Jesus. E a maior expressão do amor de Jesus por nós está no momento da crucificação, em que ele ama inclusive aqueles que o afligiam, e perdoa os pecados daqueles que o feriam. Então a gente só consegue amar quando Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vem habitar no nosso coração. E quando a gente consegue compreender a grandeza do amor dele por nós. E quando sentimos a nossa miséria enquanto pecadores, mas ao mesmo tempo compreendemos o seu grande amor por nós, quando ele nos dá seu Filho, e não apenas nos dá seu Filho na cruz, mas envia do Espírito de Cristo sobre nós. E Pai e Filho vêm fazer morada em nosso coração. De modo que nós aprendemos a amar quando somos amados por Deus. E quando sentimos o amor de Deus por nós. A única forma de realmente nos tornarmos seres humanos plenos em amor é nos sentirmos plenamente amados por Deus em Jesus Cristo. Se você guardar os mandamentos de Jesus, que são: ame a Deus e ame o seu próximo, ele habitará em você. Então, quando você se propõe a amar, ele se propõe a habitar em você. E ele te empodera e te capacita a amar. O que eu posso te dizer é que o amor nasce em Deus, existe em Deus, e o amor volta e se realiza em Deus. Porque Deus é amor. Aquele que tem os mandamentos de Jesus e o guarda, esse ama a Jesus. E aquele que ama a Jesus, o Pai, o Filho, vem fazer nele morada. E assim, a gente de fato entende que é preciso amar para ser amado, e é preciso se sentir amado para amar. Vamos orar? Um novo dia. Eu creio que a gente pode repetir essa canção. Deus nos deu um novo dia. Nós recebemos um novo dia para entendermos o amor dele por nós. Senhor, o salmista já cantou que o teu grande amor nunca cessa, que as tuas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Porque fiel e grande é o Senhor. Eu quero dizer isso, Senhor, cantar isso mais uma vez. O grande amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias não chegam ao fim. Cada dia se renovam, sim. Cada manhã, fiel, grande és tu, Senhor. Que o nosso coração possa reconhecer o amor do Senhor, o verdadeiro amor de Deus manifestado por meio de seu Filho Jesus Cristo. O Deus que não quis estar longe, mas decidiu vir perto.
O Deus que não apenas nos criou, mas decidiu permanecer entre nós. Tu és dono dos céus. Os céus dos céus não podem te conter, Senhor. Como o meu coração poderia te abrigar? A terra é tua, Senhor. O mar e todos os que nele habitam. Mas o Senhor quis habitar em pessoas como nós. Por isso nós te louvamos, Senhor. E nós te bendizemos. Porque na nossa insignificância, na nossa pequenez, e até mesmo na corrupção da nossa carne, na nossa degeneração gradual, o Senhor está em nós, renovando dentro de nós um homem espiritual, que se renova a cada dia. E embora minha carne envelheça, Senhor, o meu coração se renova. E embora minha vida física se esvaia a cada dia, a vida no Espírito se fortalece, Senhor. E embora cada vez eu me sinta menor, o Senhor cada vez me enriquece com Tua presença. E não só eu, Senhor, nós que estamos aqui, somos Teus filhos e filhas compradas na cruz. Fomos resgatados de uma vã maneira de viver, Senhor. Marcados por ciúme, marcados por orgulho, marcados pela vaidade, marcados, Senhor, pelos prazeres fúteis dessa existência tão breve. Escravizados que fomos do pecado, Senhor, mas agora libertos, curados, sarados, restaurados, sendo transformados dia a dia. Temos experimentado uma vida nova, Senhor. Uma nova vida que estava escondida na cruz, mas ressurgiu no jardim da ressurreição. E é essa vida do Espírito que nós queremos viver, Senhor. Uma vida marcada pelo amor. Longe de nós o odiar. Longe de nós o desprezar. Longe de nós o orgulho. Longe de nós a soberba. Longe de nós, Senhor, a violência. Mas nos nossos lábios o louvor. Nas nossas mãos a construção da paz. No nosso caminho a justiça. No nosso coração a verdade. Para que Cristo esteja em nós. E nós estejamos em Cristo. Para que a vida de Cristo seja o que nos una, Senhor. Nós não queremos ser atraídos a este lugar e a esta comunidade por outra coisa que não seja o próprio Cristo, Senhor. Que Cristo seja o motivo da nossa união. Que Cristo seja o motivo da nossa comunhão. Que Cristo seja o tudo, em todos. Para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. E que a nossa vida, escondida e vivida em Ti, possa refletir a glória daquele que é acima de tudo e acima de todos. Honra, glória, louvor, majestade, poder, soberania, sabedoria, império, governo, tudo é Teu, Jesus, e a igreja é Tua. Recebe, Senhor, o culto que Te prestamos. Recebe o nosso coração como um altar. Recebe o nosso corpo como um lugar santo para a Tua habitação, Senhor. E que o Teu amor esteja em nós. Que seja por amor, Senhor. Que seja por amor que nos encontremos aqui a cada dia. Que seja por amor que os nossos lábios Te louvem. Que seja por amor
que nós nos acolhamos uns aos outros, que seja por amor, Senhor, que a nossa vida expresse a tua vida. Aleluia. Amém.